Olá, boa tarde. Exclusivo, um levantamento do Jornal Hoje do G1 faz um raio-x da aplicação de testes para detectar o novo coronavírus estado por estado. Nem metade dos testes é do tipo PCR, o mais confiável para descobrir se uma pessoa está com o vírus. Médicos afirmam que o Brasil testa pouco e mal. O número de assassinatos subiu no primeiro semestre, mesmo com isolamento social. E a maior alta foi no Nordeste, principalmente no Ceará. A Polícia Federal facilita o registro, a posse e o porte de armas. O INSS adiou de novo a reabertura das agências. Profissionais liberais que perderam renda na pandemia também vão ter acesso a crédito. E ainda, a Câmara mantém o veto do presidente Bolsonaro ao aumento do salário dos servidores públicos. O governo exonera o presidente do Instituto Chico Mendes. E a sexta-feira gelada em boa parte do Brasil. A região sul teve temperaturas abaixo de zero, com neve e chuva congelada no Paraná. A Serra Catarinense amanheceu coberta de branco depois de uma noite de neve que alegrou turistas. No Rio Grande do Sul, a cidade de Cambará do Sul amanheceu com sensação térmica de 9 graus negativos. O Jornal Hoje está começando. A gente começa falando do frio peso pesado que tomou conta de boa parte do país, temperatura abaixo de zero lá no sul do país. A frente fria que o Tiago anunciou veio com tanta força nessa sexta-feira que chegou até os estados do norte e teve neve também. Só lá no Rio Grande do Sul, nevou em 9 cidades. Uma delas é Cambará do Sul, onde está o repórter Marco Matos, que vai conversar conosco agora, falar qual é a situação, a temperatura, se ainda está muito frio por aí. Marco, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você. Olha, eu tomei um pouco de coragem, saiu esse solzinho, resolvi tirar a luva, tirei a touca também para conversar com vocês aqui do Jornal Hoje. Até porque nesse momento, vamos dar uma olhadinha na temperatura aqui no termômetro, aqui da Praça Central, aqui de Cambará do Sul, porque ele está marcando 5 graus nesse momento. De manhã eu enfrentei uma sensação térmica de 9 graus e 6 décimos abaixo de zero. E uma temperatura aqui no termômetro de rua estava marcando menos 7. Ou seja, agora então está até mais tranquilo. Quero explicar para vocês que esse aqui é um lugar muito especial do Brasil. Por quê? Porque ele está a mais de 1.000 metros acima do nível do mar e mesmo assim está muito pertinho do litoral. Então aqui é um lugar onde tudo pode acontecer com o tempo. Tem muito encontro de massas de ar que vem lá do litoral, que vem aqui da serra. Então aqui agora, ó, o tempo está aberto, tem sol. Mas pode mudar de um minuto para o outro. É a famosa viração que tem por aqui. Agora que todos esses turistas estavam esperando, era justamente a neve. E ela chegou aqui em Cambará do Sul e também em outras 8 cidades do Rio Grande do Sul. Foi ontem, por volta das 8 horas da noite que ela apareceu. Nessa praça aqui mesmo onde eu estou falando com vocês, o pessoal veio para cá, tirou muitas fotos, fizeram vários registros para eternizar esse momento que é super raro, né? A última vez que tinha nevado em tantas cidades do Rio Grande do Sul tinha sido há 7 anos, em 2013. E hoje está sendo um dia extremamente gelado, então eu preparei uma reportagem bem bacana para vocês aí conferirem como tá frio no Rio Grande do Sul. Foi rápido, durou uns 20 minutos, o suficiente para entrar na memória de quem nunca tinha visto neve. Já vem há alguns anos buscando para pegar o flagrante do fenômeno, né? É um sonho realizado, quase. Nevou em 9 cidades do Rio Grande do Sul, a maioria delas fica na região dos Campos de Cima da Serra. Em São José dos Ausentes, os turistas brincaram nas ruas. Em Cambará do Sul também foi só alegria. Na hora da neve, o termômetro de rua marcava 3 graus negativos. Nas cidades turísticas de Gramado e Canela, mais neve. Em São Francisco de Paula, a neve começou ainda durante a tarde de ontem. Os campos e ruas ficaram branquinhos. 15 horas e 40 minutos. Tá nevando no São Chico de Paula. Para mostrar para vocês porque o clima aqui é tão extremo, subimos ao topo dos cânions, que marcam a divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Foi preciso caminhar por 10 quilômetros, num frio de 0 grau. Não tem como tu ficar triste com frio, né, com essa vista. A gente está emocionado de estar aqui. Nem precisa nevar para sentir frio aqui nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. É porque normalmente durante o inverno a sensação térmica por aqui fica abaixo de zero. Isso acontece porque além de muito alto, também tem muita umidade no ar e o vento também é constante.
A sensação hoje chegou a 9 graus negativos. Só com uma boa caminhada dessas para esquentar um pouquinho. Esquenta, a subida aqui dá um calor danado, mas em seguidinha vem o vento ali e já gela de novo. E essa onda de frio intenso mudou a rotina dos gaúchos hoje. Em Rio Pardo, a roupa que precisava secar congelou. Veste agora. Os mirtilos do pomar na cidade de Lagoa Vermelha também. O gelo foi o que mais se viu pelo estado todo. Essa onda de frio não tá mesmo para brincadeira. Depois da neve, de também ter chuva congelada, essa sexta-feira amanheceu assim, com os campos de cima da serra cobertos de gelo. Uma forte camada de geada que deixou tudo com ainda mais cara de inverno. As paisagens bonitas vão deixar boas recordações. Só que desse frio todo, a Lilica não vai sentir saudades. Lilica, você tá com frio, Lilica? Tadinha, tá muito frio, né? Tá, bastante. Gostaram da neve? Sim, ótimo. Muito bom. Valeu a pena? Valeu. Valeu o passeio. Lilica toda charmosa, olha só, o Marco mostrou a situação lá no Rio Grande do Sul, só que Santa Catarina também teve neve, né, em pelo menos 9 cidades. A repórter Eduarda Demenech está numa delas, que é Urupema, na Serra. Eduarda, você está sem luva agora, mas pegou neve, como é que foi aí a situação? Boa tarde. Oi, Maju. Tô sem luva, tirei e me arrependi já, viu? O dedinho aqui tá congelando. Olha, as nossas equipes pegaram sim, viu? Neve e muito frio. Nevou ontem, fraquinho aqui em Urupema, mas teve registro de neve em outras cidades aqui da Serra Catarinense. São Joaquim, Urubici e Bom Jardim da Serra. Teve neve também no Planalto Sul, em Grão-Pará e ainda em Anitápolis, Major Gersino e Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. E olha só, hoje cedo, um morador do norte do estado registrou neve em uma localidade que fica a 1.200 metros de altitude entre as cidades de Joinville e Campo Alegre. Isso foi por volta das 8 horas da manhã. Hoje, ao menos 37 cidades catarinenses amanheceram abaixo de zero. Agora faz 9 graus aqui na Praça Central de Urupema, no termômetro de rua. Mas hoje cedinho, a nossa equipe pegou aí 8 graus negativos. A menor temperatura de Santa Catarina foi em Bom Jardim da Serra, 8,6 graus abaixo de zero. E olha, muitas pessoas vieram atrás desse frio intenso. As nossas equipes registraram os corajosos que vieram atrás da neve. Vamos ver. Para esperar a neve, vale aguentar temperatura negativa. Afinal, esses turistas vieram para a Serra Catarinense só em busca do fenômeno. Tá bem legal, tá bem frio, né? Mas a gente vai esperar, né, para ver o que vai dar. E até chegou a cair uma neve granular, que são grãozinhos de gelo. Mas neve forte mesmo foi na cidade de Bom Jardim da Serra, que fica a 120 quilômetros de Urupema. Perto das 8 horas da noite, os primeiros flocos começaram a cair e os turistas fizeram a festa. Eu estive em dezembro em Portugal para ver neve, não vi. E aqui no nosso lindo Brasil, na Serra Catarinense, vendo neve pela primeira vez, maravilha. Teve gente que não se importou com a distância, pegou a estrada só para ver o espetáculo de perto. Nós andamos hoje 1.000 quilômetros somente para vir ver a primeira vez a neve. É uma coisa muito linda, é totalmente diferente, coisa que a gente nunca viu na vida. Essa menina achou um jeito diferente de levar uma lembrança para casa. Ela armazenou os flocos de gelo numa caixa de isopor. Essa festa aí foi até umas 11 da noite. Eu sou de Lajeado e o meu sonho era ver a neve. Então eu estou muito realizada, muito feliz, porque é a primeira vez que eu estou vendo isso daqui. Olha que lindo, gente, é maravilhoso! Em Bom Jardim da Serra, a neve se misturou à geada e proporcionou essas belas imagens ao amanhecer. Já no ponto mais alto de Urupema, se formou um fenômeno raro, o cincelo, que é o congelamento do nevoeiro ao tocar a vegetação. E aí fica tudo branquinho assim. Um espetáculo que pode ser visto por poucos. O local está fechado para visitação por conta da pandemia. Aqui a temperatura chegou a 8 graus negativos. A sensação é que nós acordamos dentro de um freezer. Olha só como ficou essa árvore aqui na Praça de Urupema, toda congelada. E todo esse gelo virou atração hoje pela manhã aqui no centro da cidade. Cenário perfeito para deixar registrado. Bem emocionante chegar aqui, ver a árvore, clima frio assim, legal. Muito lindo, né? A coisa, meu Deus, muito lindo, lindo demais.
A gente veio de tão longe para ver isso. Mas e o frio, como é que tá? Ah, muito, muito. Não dá nem para tirar a luva, congela os dedos. É o congelante preço que se paga para curtir o inverno na Serra Catarinense. Ótimo, congelante preço, isso aí, olha. No Paraná também nevou, as temperaturas caíram em todas as regiões do estado e em algumas ficaram negativas. Quem acompanha desde cedo esse frio é a repórter Michele Arenza. Boa tarde, Michele, onde você está? Boa tarde, Maju. Eu estou em Palmas, na região sul do estado, que fez a menor temperatura hoje, 3,4 graus negativos, com sensação térmica de 8 graus abaixo de zero. Mas num distrito aqui pertinho, essa sensação foi ainda menor, de 10 graus negativos. Apesar do frio, a tão esperada neve não caiu aqui no sul do estado, mas o céu abriu, faltou umidade no ar, mas geou e esse frio intenso acabou congelando a água da chuva. Teve neve sim no Paraná, mas foi no alto do Morro do Araçatuba, em Tijucas do Sul, perto da divisa do Paraná com Santa Catarina. Os flocos de neve caíram junto com uma chuva congelada. Em General Carneiro, em Cascavel, a mínima foi de 1 grau negativo. Em General Carneiro e em Cascavel, a mínima foi de 1 grau negativo. As plantações da região oeste amanheceram cobertas de gelo. Em Curitiba, a capital mais fria do país, a mínima registrada foi de 4 graus. Por lá tem chovido nos últimos dias e o frio não foi suficiente para fazer a neve cair. Até mesmo no norte, no noroeste do estado, onde as temperaturas nunca baixam muito, né? Hoje não passaram dos 10 graus. Maju, bastante frio, né? Muito frio, Michele. Obrigada pelas informações. Tiago Choia vai falar conosco aqui. Primeiro eu quero confessar que eu tô morrendo de inveja, porque no meu tempo de previsão eu nunca peguei neve. Olha, sério? Anunciei, mas desse jeito eu não me lembro. Mas, ó, eu vou dizer que eu queria estar lá também pegando esse frio, viu? Tá certo. Nunca peguei o que eu digo, eu nunca anunciei e deu certo. E deu certo, você viu que agora deu, né? Boa, Tiago. Cravamos. Não foi fake neve. Não foi fake neve. Vamos lá, pode nevar ainda mais? Então, Maju, boa tarde para você, né? Para você que sempre tá ligado com a gente. Olha, tem ainda uma chance pequena de neve em pontos do centro-leste do Paraná. Agora, nas serras gaúcha e catarinense, essa neve está descartada, até porque o que está acontecendo por lá, viu, Maju, é que o frio, né, ainda está por lá, mas as áreas de instabilidade já saíram, né? Então, quem viu, viu. Quem viu, viu, né? O frio tá lá. Mas sente o frio ainda. Sente o frio. Você viu que tinha sol ali, né? Em alguns links que a gente viu agora, em alguns ao vivo. Você vai ver aqui comigo, por exemplo, que a gente tem Porto Alegre com 13 graus, então permanece o frio, mas o sol já saiu. São José dos Ausentes, 4 graus agora à tarde. Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, com 6. Floripa com 14 e São Joaquim, em Santa Catarina, com 6 graus, tá? São Paulo está enfrentando o dia mais gelado do ano. A temperatura máxima foi na madrugada, de 12,9 graus. O frio vai chegar aos 9 graus à noite, com bastante chuva prevista até lá. Você vê que a lente está molhada, inclusive, nesse momento. As nuvens carregadas, elas estão indo embora lá do sul, né? Mas aqui no sudeste, elas ainda estão bem presentes. Como você vê aqui, ó, todas essas instabilidades. Por isso aí tem bastante chuva. Santos, no litoral paulista, por exemplo, vai ter aí 85 milímetros com 14 só de temperatura à tarde. Rio de Janeiro, frio também, 21 e 50 milímetros, bastante chuva. E Campo Grande com 8 graus e 4 milímetros. Por falar aí no centro-oeste, além da chuva que chegou por lá, né? O frio também deu as caras. Olha o tamanho dessa massa de ar polar que está exatamente atrás da frente fria, inclusive chegando em pontos do norte do Brasil. Maju, vamos dar um pulinho em Cuiabá, já que eu estou falando aqui do centro-oeste? Né? Você sabe que lá em Mato Grosso, normalmente são cidades onde a gente sempre fala do calor, né? Cuiabrasa. Cuiabrasa, você sempre comenta, né? Então a gente vai até lá agora com a Eunice Ramos. Eunice, fala pra gente, né? Impressionante por aí é que teve inversão da temperatura. Eu tô vendo que tá ventando muito e nem sol tem, né? Boa tarde, Maju. Olha, os cuiabanos estão acostumados com altas temperaturas, como você falou. Aqui, 19 graus já é frio. Agora imagina uma frente fria que derruba a temperatura para 13 graus, como aconteceu hoje em Cuiabá. Todo mundo ficou surpreso com essa temperatura e essa mudança tão brusca. O ponto mais frio no estado hoje foi Chapada dos Guimarães, com 9 graus. Em Cuiabá, amanheceu com uma forte garoa. E isso é importante para controlar as queimadas urbanas. Hoje parece que a cidade acordou mais lenta. As pessoas tiveram que buscar lá no fundo do guarda-roupa aquele casaco mais quentinho.
E teve gente também que foi pega de surpresa, não tinha nem roupa adequada para sair de casa. E nessa manhã, o cafezinho acabou substituindo o tradicional guaraná ralado, que é muito usado aqui em Cuiabá, quando as pessoas se encontram. Acabou substituindo pelo cafezinho por causa desse frio, é claro. Agora, as temperaturas também caíram no norte do país. Veja na reportagem. Céu fechado, vento. A sexta-feira amanheceu fria para os moradores de Rio Branco, no Acre. Os termômetros chegaram a marcar 15 graus, uma queda de 20 graus em relação às máximas dos últimos dias. Essa mudança brusca de temperatura mudou o cenário nas ruas dessa região do norte do país. Rapaz, para mim o frio me judia muito, ó. Judia. Em Rondônia, as temperaturas também despencaram nessa sexta-feira. A capital Porto Velho amanheceu com 16 graus, uma variação de 20 graus de ontem para hoje. Muito frio. Prefiro o calor, viu? Prefiro. No centro-oeste, onde as temperaturas ficam acima dos 30 graus em boa parte do ano, a frente fria também atingiu em cheio. Na quarta-feira, os termômetros em Cuiabá chegaram a 41 graus. Hoje, marcaram 13, queda de 28 graus, a maior registrada no país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Há 2 dias, tinha quem reclamava do calorão. Já hoje... Não deu tempo nem de fazer a caminhada contínua por causa do muito frio e garoa. Dona Olga não tinha nem roupa para esta queda de temperatura. Eu estava atrás de meia, por causa do frio, e o frio me pegou desprevenida. Em Cuiabá, o frio chegou com um agravante. No horizonte tem uma camada branca cobrindo a cidade. Segundo os meteorologistas, isso não é névoa, é a fumaça das queimadas do Pantanal que foi empurrada pelo vento e ficou ainda mais compacta por causa do frio. Nestas condições, fica ainda mais difícil para respirar. Você já vem de uma desestrutura de meses, provavelmente, né, de seca e de poluição e de calor, e agora a gente enfrenta esse choque. Então, o que é importante? Se proteger, não ficar exposto, né? Você manter o organismo bem hidratado e colocar muito líquido ao seu redor de uma maneira ou de outra. Mas essa meteorologista afirma que as temperaturas baixas não vão durar muito. Em Mato Grosso, o calorão volta na segunda. Já a partir da tarde do domingo já começa a dar uma esquentada, mas é principalmente na próxima semana volta o calorão e o ar seco também. O Cuiabano é acostumado com o sol, né? Não com o frio. Então, estranha muito. Dona Olga não vai precisar da meia, então. Na segunda já está livre. Já alivia um pouco, né, Maju? E, Tiago, a gente falou aí de Mato Grosso, né? Ainda no centro-oeste, que normalmente tem altas temperaturas. Sim. Mato Grosso do Sul também teve região com sensação térmica de apenas 1 grau, negativo? Negativo, abaixo de 0, né? Vamos para lá, dar uma olhadinha como é que está a situação. A gente vai conversar com o repórter Martim Andrada. Martim, eu quero saber como é que está sendo essa experiência para você, né, que trabalha no calor normalmente e agora está nesse frio todo. Boa tarde. Tiago, Maju, boa tarde a todos. Gelada, né? Agora tá fazendo 8 graus aqui com sensação de 5. Por enquanto é o dia mais frio do ano aqui em Mato Grosso do Sul. E a temperatura mínima, menor do estado, foi registrada aqui em Ponta Porã também hoje. De manhãzinha os termômetros estavam marcando cerca de 3 graus, mas a sensação térmica era de 1 grau negativo. Agora em Corumbá, no Pantanal, que essa semana teve 36 graus, por lá o dia começou com 7,8 graus e sensação de 4. Aliás, essa frente fria trouxe muita chuva para aquela região que já estava sofrendo muito nas últimas semanas com aquelas grandes queimadas. Não chovia 50 dias no Pantanal. A fumaça das queimadas hoje deu lugar à fumaça que saía do Rio Paraguai por causa do frio. Frio também em Campo Grande. Por lá os termômetros marcaram 5,4 graus com sensação de 3. Foi a madrugada mais fria do ano e não vai parar por aí não, porque os meteorologistas dizem que vem mais frio na próxima madrugada. A gente deve ter recordes de temperaturas baixas por aqui. Tem previsão de geada, inclusive, na região sul, na região leste e na região central do estado, incluindo a capital, viu, Maju? Tiago, volto com vocês aí. Valeu, Martim. Pois é, Maju, você viu, né? O Martim já deu uma prévia aí. Já deu uma prévia da previsão e tá muito frio por lá, né? Tá muito frio e o Tiago vai voltar, né, Tiago? Volto daqui a pouco, né? Então fica ligado aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a previsão do tempo, inclusive pro fim de semana. Vamos lá. Valeu, Maju. Até mais, Tiago. Valeu.
E um levantamento do Jornal Hoje, do G1, fez um raio-x da aplicação de testes para detectar o novo coronavírus no Brasil. A análise dos dados, estado por estado, concluiu que nem metade dos exames é daquele tipo RT-PCR, aquele que é mais confiável, para descobrir se a pessoa está doente, que mostra o presente, a situação atual. Pesquisadores e médicos infectologistas afirmam que o Brasil está testando mais, mas não o suficiente. A reportagem é de Bruna Vieira. Teste, teste, teste. O alerta para os países testarem a população foi disparado pela Organização Mundial da Saúde no início da pandemia. Quase 6 meses depois do registro do primeiro caso da Covid no Brasil, nosso país está testando mais, mas ainda testa pouco. Um levantamento exclusivo do G1, em parceria com o Jornal Hoje, feito com cada uma das secretarias estaduais de saúde, chegou ao número de 11 milhões de testes realizados até agora no Brasil. Menos de 40% deles eram do tipo PCR. E por que saber disso é tão importante? Quem acompanha a evolução da doença diz que, além de testar pouco, o Brasil testa mal. A principal crítica é que fazemos mais testes sorológicos, que mostram quem já teve o vírus, do que exames PCR, que revelam quem está com o vírus ativo. E é a partir desse tipo de exame, que mostra quem está infectado agora, que é possível se fazer o principal: descobrir quem está doente, saber com quem ele teve contato e, assim, encurralar o vírus. A gente está olhando para o passado, a gente não está controlando pandemia. O teste sorológico ele não serve para controlar a pandemia, para identificar quem está doente. A gente está vendo quem já um dia teve contato com esse vírus. A chamada taxa de positividade de exames de Covid ainda permanece alta no Brasil. Está em 32,6%, segundo o Ministério da Saúde. Isso significa que a cada 100 pessoas que passam pelo exame, 33 confirmam a doença. Como medida de controle da epidemia, a OMS recomenda que essa taxa não passe dos 5%. Existem novos testes saindo, a gente tem a possibilidade de fazer testes de saliva para detectar o vírus agora, em preços que são 10, 20 vezes mais baratos do que os testes de laboratório, como são feitos hoje. O maior erro que o Brasil está cometendo recentemente é não aumentar a capacidade de fazer os testes de laboratório, de fazer os testes RT-PCR. Esse número, em específico, precisa aumentar se a gente quer seguir para uma reabertura, para uma retomada consciente e controlando a situação daqui para frente. A análise do G1 mostra em números absolutos quantos testes cada estado já realizou. Em São Paulo, de março até agora, foram feitos 3 milhões de testes. 61% eram do tipo PCR. Desses, menos de 30% foram realizados na rede pública. Fazer rastreio através de PCR não é uma medida cabível para um país como o nosso. Países menores, com uma demografia menor, isso é permitido. Mas nós temos que fazer inquéritos, como disse, sorológicos, para entendermos a dinâmica da epidemia e identificarmos, através daqueles indivíduos com PCR, apenas aqueles que sejam sintomáticos, mesmo que leves. Os especialistas lembram, mesmo os testes do tipo PCR sendo mais caros, é fundamental investir neles para diminuir a subnotificação. Impacta individualmente, porque eu não consigo fazer o diagnóstico, e impacta também individualmente, mas de uma forma global, na questão do controle da epidemia, das políticas que devem ser planejadas para controlar a epidemia nesse momento. O Ministério da Saúde disse que vem realizando ações para ampliar o diagnóstico da Covid e que o Brasil estendeu a testagem para todos os pacientes com casos leves da doença no SUS. O Ministério afirmou também que a média diária de exames realizados passou de 1.148 em março para 22.711 em agosto. Para ver o levantamento completo do G1 por estado e região, é só acessar a página do Jornal Hoje na internet. À 13h, o consórcio de veículos de imprensa atualizou os números da pandemia no país, que a gente vê agora aqui no primeiro telão.
112.670 vidas perdidas e o total de casos de pessoas infectadas, 3.513.039, isso desde o começo da pandemia. Agora, o segundo telão tem a média móvel de casos dos últimos 7 dias, são 39.354 novos casos diários em média, ainda continuam em queda, 8% em relação há 2 semanas. Agora a gente vê aqui a média móvel de mortes nos últimos 7 dias. São 980 mortes diárias, uma queda de 4% em relação ao intervalo aí de 14 dias. Agora vem o mapa que mostra a situação da pandemia, da doença no seu estado. A gente vê que são tendências diferentes de acordo com o levantamento. Então, aqui no vermelho temos o seguinte: Rio de Janeiro e Goiás, que estavam em estabilidade, voltaram aqui para o grupo da alta. Agora temos 4 estados e o Distrito Federal que estão com a média móvel de mortes em alta. Então, além do Rio, Goiás e DF estão nesse grupo. Amazonas, também a Bahia. E a maior alta continua sendo lá no Amazonas, 51%, e no Distrito Federal, com 33%. O governo do estado diz não ser um crescimento real, mas consequência de uma investigação de mortes que não foram esclarecidas entre abril e junho. Então, segundo o levantamento, a segunda maior alta na média móvel, de 33%, foi no Distrito Federal. Como eu disse, que esta semana anunciou uma mudança na forma de divulgação das mortes pela Covid-19, causou aí polêmica, a gente mostrou ontem aqui. E 10 estados aparecem com estabilidade, ou seja, não registraram a variação da média móvel de mortes fora da faixa de 15% para mais ou para menos na comparação com 2 semanas atrás. Então temos Rio Grande do Sul e Paraná que registravam queda e agora vieram para essa área amarela, onde também estão Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Paraíba. Rondônia estava em estabilidade, veio aqui para a próxima área, que é a área azul, de queda, né? 12 estados estão com redução aí na média diária de mortes, estão Mato Grosso, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, como eu disse, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. As maiores quedas são lá em Roraima, com 62%, e no Amapá, com 50%. E você encontra esses gráficos, os mapas, tudo no g1.com.br/coronavírus. Em São Paulo, pela primeira vez desde que começou a quarentena, há 5 meses, nenhuma região do estado vai ficar naquela fase vermelha, que é a mais restritiva. A gente fala ao vivo sobre isso com o repórter William Cury, que traz as informações. William, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. As 2 últimas regiões que estavam na fase vermelha, Franca e Registro, vão agora para a fase laranja. Outras regiões também avançam de fase, como a gente vê no mapa com as mudanças da quarentena aqui no estado de São Paulo. Barretos, aqui no interior, e cidades da Grande São Paulo vão da fase laranja para a fase amarela. Mas 2 regiões voltam de fase, da amarela para a laranja, Marília e São João da Boa Vista. Com essa atualização, 88% do estado de São Paulo vai para a fase amarela da quarentena a partir da próxima segunda-feira. Desde o início da pandemia, mais de 28 mil pessoas morreram por causa do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo, que já tem mais de 736 mil casos confirmados. No entanto, aqui na entrevista coletiva hoje, o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, disse que o estado está já saindo do platô da Covid-19, com registros de menos casos por dia. Bom, e uma última notícia: o governador João Dória, de forma virtual, participou da entrevista coletiva e anunciou que fez exames e já está curado da Covid-19. Maju. Obrigada, William. Governador João Dória do PSDB, então, testou negativo agora, está recuperado da Covid. Obrigada pelas informações. E vamos para Minas Gerais, porque a ocupação de leitos exclusivos para a Covid caiu lá em Minas. Os números estão em descompasso com os casos, que estão em estabilidade, e com as mortes, que subiam até a quarta-feira. A Larissa Carvalho explica para a gente o que está acontecendo por lá. Aos poucos, a pandemia vai deixando cicatrizes nas famílias mineiras. A Covid já matou quase 5 mil pessoas no estado. A Sueli perdeu o irmão. Pra gente, assim,
Tá sendo assim, juntar caquinho todo dia. Maria perdeu Shirlene, amiga e colega de trabalho. Ela não teve o prazer agora de ver o filho formando na faculdade. Ela me mostrou o convite do filho e falou que assim que acabasse a pandemia, ela iria fazer a colação de grau. As primeiras 3 mortes pela Covid em Minas foram em março. Desde então, os números não pararam de aumentar. Em abril, foram 79 mortos. Em junho, quase 700. O estado chegou a 1.007 mortos pelo coronavírus no dia 1º de julho. 19 dias depois, Minas ultrapassou a marca de 2.000 mortes. Na primeira semana de agosto, já eram 3.043 vidas perdidas. Parece haver um descompasso entre os índices aqui em Minas Gerais que é intrigante. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid está em queda, 65%. O número de novos casos mostra uma certa estabilização, com média móvel em 4,3%. Mas as mortes vinham avançando em ritmo acelerado, com média móvel de 22%. O professor de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais diz que os óbitos devem continuar subindo por alguns dias. Há um mês havia um crescimento da contaminação. Hoje, o número de óbitos reflete isso. Durante alguns dias, provavelmente mais uns 10 dias, a gente vai continuar vendo o número de óbitos, aliás, subindo. Belo Horizonte é a cidade mineira com mais casos e mortes, mas a flexibilização foi ampliada. Lojas de rua, galerias e shoppings já podem funcionar de segunda a sexta. Praças e a orla da Pampulha estão liberadas. E restaurantes podem funcionar de 11 da manhã às 3 da tarde. A gente quer que as pessoas tirem as últimas forças que elas têm nessa travessia para não jogarem tudo que elas fizeram, tudo que elas entregaram até agora, a perder por uma falsa sensação de segurança que a flexibilização pode trazer. Os números da pandemia ganharam nome e sobrenome quando bateram à porta de Dona Eunice. O vírus não perdoa ninguém, não perdoa nem jovem, nem moço e nem velho. A gente não tem certeza de nada. A gente apenas está vivendo um dia após o outro, né? E um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, afirma que a carga viral em crianças com Covid é maior do que a encontrada em adultos que estão em hospitais com a doença. A Sandra Coutinho está lá em Nova York e tem informações sobre esse estudo para a gente, mais detalhes. Sandra, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, esse estudo dos cientistas da Universidade de Harvard acompanhou 192 jovens e crianças com idades entre 0 e 22 anos. Desse grupo, 67 contraíram a Covid-19. A conclusão é que pessoas nesta faixa etária apresentam uma carga viral muito maior que pacientes de outras idades. Isso significa que eles podem espalhar muito mais o novo coronavírus do que pessoas com uma carga viral mais baixa. E como é comum que crianças e jovens apresentem apenas sintomas leves da doença, eles acabam sendo confundidos com sintomas de um resfriado comum. Assim, a pessoa infectada acaba não tomando as precauções necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus, porque demora a perceber que está com a Covid-19. Além disso, crianças e jovens correm o mesmo risco de contrair a doença que adultos e idosos. Essas descobertas são importantes para avaliar a segurança da reabertura de escolas, creches e universidades. A preocupação é que estudantes transmitam a doença para os adultos que trabalham nessas instituições. Os cientistas fazem um apelo para que esse estudo seja levado em consideração para decidir sobre a volta às aulas em todo o país, Maju. É uma polêmica aí, aqui, em vários cantos do mundo. Obrigada, viu, Sandra, pelas informações. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou que só a vacina não vai eliminar a Covid e espera que a pandemia acabe em menos de 2 anos. A gente fala sobre isso agora com a nossa correspondente, a Bianca Rotier, porque acabar com essa pandemia é o que todo mundo está esperando, né? Eu quero saber o que mais ele disse sobre isso. A OMS sempre cautelosa com essa questão da vacina, do fim da pandemia. Boa tarde, Bianca.
Declaração forte, né, Maju? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, lembrou da gripe espanhola, que chegou em 1918, abalou o mundo e levou 2 anos para terminar. Segundo ele, agora, no mundo globalizado, o novo coronavírus tem mais chance de se espalhar mais rápido. Porém, ao mesmo tempo, temos a tecnologia e o conhecimento para impedir isso. E uma vacina pode ajudar, mas o chefe da OMS afirmou que mesmo com uma vacina, a pandemia não deve acabar por conta própria e avisou: todos nós devemos aprender a controlar e gerenciar esse vírus usando as ferramentas que temos agora e fazendo ajustes necessários no nosso dia a dia. Ele ressaltou que vários países estão experimentando novos surtos depois de um longo período com pouca ou nenhuma transmissão, e que isso serve de advertência para aqueles países que agora estão vendo uma tendência de queda nos casos. Nas palavras dele, progresso não significa vitória. Questionado sobre o Brasil, o diretor de emergências, Mike Ryan, disse que há uma tendência de estabilidade ou de queda em muitas partes do país, mas destacou: a questão é se esse padrão pode ser sustentado na direção descendente nas próximas semanas. E mandou um recado, Maju: ainda há muito a ser feito no Brasil. Sim, a estabilidade não é sinônimo de tranquilidade, não. Valeu, Bianca, pelas informações. E as autoridades de saúde de Pequim anunciaram que não é mais obrigatório usar máscara ao ar livre. A cidade passou 13 dias consecutivos sem novos casos de Covid. Por isso, aos poucos, o governo tem relaxado as medidas de prevenção. Mas mesmo não havendo necessidade de usar máscara, muitos continuaram saindo nas ruas com o rosto coberto. Como essa mulher, ela diz que não sabe como os outros vão reagir se ela não estiver usando máscara. É a segunda vez que as autoridades de saúde de Pequim permitem que as pessoas circulem em áreas externas sem máscara. A primeira foi quando a epidemia deu uma trégua no final de abril. O uso voltou a ser obrigatório em junho, após um novo surto de Covid em um grande mercado atacadista no sul da cidade. Enquanto isso, em Hong Kong, a chefe do executivo, Carrie Lam, anunciou que os testes em massa para os moradores vão começar no dia 1º de setembro. Ela pediu que as pessoas continuem se cuidando, mesmo depois de uma queda recente no número de infecções. A testagem será voluntária e vai durar 2 semanas. 60 pessoas da China continental vão ajudar nessa operação. E a polícia de São Paulo está investigando o assassinato de uma líder comunitária que fundou uma ONG para ajudar na educação de crianças e jovens. Um exame de DNA confirmou que era dela mesma o corpo que foi encontrado dentro do carro dessa líder comunitária há pouco mais de um mês. A principal linha de investigação da polícia é que Vera Lúcia da Silva Santos tenha sido morta por causa do dinheiro que a ONG movimentava. No cemitério, homenagens para a líder comunitária que ajudou a transformar a vida de muitas crianças e adolescentes na região do Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. Vera Lúcia da Silva Santos tinha 65 anos e ficou mais de um mês desaparecida. Não tem palavras, né, para falar o que aconteceu com ela, porque ela era uma pessoa nota 1000, né? Eu não imaginava que isso ia acontecer com ela nunca. A família chegou a espalhar cartazes pelo bairro em busca de notícias, mas a polícia confirmou o que ninguém queria. O corpo carbonizado encontrado dentro do carro dela num matagal há pouco mais de um mês era o de Vera Lúcia. O legista que fez o laudo apontou que, mesmo diante das dificuldades técnicas, havia elementos que permitiam dizer que era o corpo de Vera Lúcia. A líder comunitária nasceu em Taperoá, na Bahia. Ela veio para São Paulo aos 15 anos, trabalhar como empregada doméstica. Foi aí que ela conheceu o trabalho voluntário e, em 1992, fundou a Associação Auriverde, que oferece atividades de educação, arte e cultura para crianças e jovens. A ONG administra 6 creches e um centro recreativo.
De acordo com as investigações, no dia em que desapareceu, Vera Lúcia recebeu uma ligação. Ela falou rapidamente, desligou o telefone e saiu sem dizer para onde ia. A família estranhou o fato de Vera Lúcia ficar sem se comunicar e avisou a polícia, que começou a investigar o caso. Até agora, os investigadores não sabem quem ligou para ela nesse dia, porque a autorização para quebra do sigilo telefônico e bancário acabou de sair. A polícia quer saber também que movimentações financeiras foram feitas nas contas dela e da ONG. Até agora já foram ouvidas 15 testemunhas e 2 suspeitos estão sendo investigados. A motivação para nós até o momento é motivação financeira, tá? Ligado tanto à ONG quanto à vida particular da dona Vera Lúcia, né? Era uma pessoa humilde, muito benquista na região, era uma pessoa que só ajudava o próximo. E então o que nos deixa quase que cristalino como informação, como linha investigativa, é a saúde financeira desta ONG. Para manter a estrutura de atendimento, a ONG tem 7 contratos com a Prefeitura da capital paulista e recebe por mês R$615 mil. Nas redes sociais, são várias as mensagens de apoio à família. Neste vídeo publicado, a ONG conta um pouco da história de Dona Vera. O desafio daqui para frente vai ser manter de pé o trabalho do projeto que ajudou a mudar o futuro dessa comunidade. Eu, Vera, não fiz nada sozinha, não. Nós fizemos juntos, 1 a 1, sempre 1 a 1. E esse 1 a 1 foi multiplicando. E depois de 2 anos de queda, o número de assassinatos voltou a aumentar nos 6 primeiros meses de 2020. Isso é o que mostra o monitor de violência do G1, e a alta foi maior na região Nordeste. O quarto do filho ajuda a manter a lembrança. Francisco Gleison de Souza, de 24 anos, foi assassinado no dia 20 de janeiro deste ano. É muita dor, saudade, tudo. O Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que o Nordeste, que havia puxado a queda no número de assassinatos no país nos últimos anos, foi o responsável por alavancar o crescimento nos 6 primeiros meses de 2020. O Ceará foi o estado que apresentou a maior alta do país no número de assassinatos no primeiro semestre. Foram 2.245 homicídios, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O número é 2 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Para especialistas, o motim de policiais militares durante 13 dias em fevereiro deste ano ajuda a explicar os números elevados. Foi o mês com maior crescimento de homicídios no estado. Outro fator é o deslocamento de policiais para funções sanitárias durante a pandemia. Além disso, agentes tiraram licenças porque foram infectados pelo novo coronavírus. E a disputa entre facções criminosas pelo tráfico de drogas também ajudaria a explicar a alta das mortes violentas no Ceará. Houve uma redefinição das disputas entre facções. E segundo, o fato do isolamento deixou um abandono muito grande da cidade. E eu acho que houve uma diminuição do policiamento ostensivo das ruas. Em todo o Brasil, foram registradas 1.323 mortes a mais nos primeiros 6 meses de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. No Norte e no Centro-Oeste houve queda. O Sul e o Sudeste ficaram praticamente estáveis e a região Nordeste apresentou 22,4% de aumento. Alexandre Fernandes, de 32 anos, foi uma das vítimas. Ele era motorista de aplicativo e foi assassinado enquanto trabalhava na região metropolitana de Fortaleza. 5 suspeitos do crime estão presos. Ele vai fazer muita falta para todos nós. Esse cara, aquele cara do coração enorme, você não tem noção. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará confirmou em nota que o motim de policiais militares em fevereiro impactou na segurança do estado e disse que mês a mês vem reorganizando a atuação de agentes. Mais detalhes você encontra no Monitor da Violência, né? Você encontra mais detalhes sobre isso na página do JH. E a Polícia Federal fixou normas que flexibilizam, que facilitam procedimentos para porte, posse e registro de armas de fogo.
O governo do presidente Jair Bolsonaro, defensor do armamento da população, publicou pelo menos 3 decretos afrouxando as regras para a posse, porte, registro de armas e também para a compra de munições. Essa flexibilização foi incorporada pela Polícia Federal em uma instrução normativa publicada nesta semana num boletim interno. Agora, o Sistema Nacional de Armas, o SINARM, permite a compra de até 4 armas de fogo de uso permitido por CPF, a validade de 10 anos no registro, o acompanhamento online dos processos de compra, registro e porte de armas. O sistema agora também dá aos policiais penais que atuam na carceragem de presídios as mesmas prerrogativas das demais polícias. Além desses temas já definidos em decretos, há pelo menos 3 novidades. Magistrados e integrantes do Ministério Público poderão ter aptidão psicológica e capacidade técnica atestadas pelas próprias instituições. Não serão mais exigidos documentos que já constam nos sistemas da Polícia Federal. E cidadãos que têm arma de fogo poderão receber uma autorização mensal para treinamento, inclusive com a possibilidade de utilizarem as próprias armas. Até julho deste ano, quase 90 mil novas armas de fogo foram registradas pela Polícia Federal. A imensa maioria, quase 58 mil, por cidadãos comuns. O número total é próximo ao registrado no primeiro ano do governo Bolsonaro, o maior da década. Em 2010, foram pouco mais de 22 mil novas armas. O controle sobre a compra e venda de armas e munições é feito pela Polícia Federal e pelo Exército, por meio do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Em abril deste ano, o presidente revogou portarias do Exército e decidiu afrouxar as normas para a importação e o rastreamento de armas de fogo. Para este pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os números indicam que há uma corrida armamentista no país. Ele aponta que o aumento da circulação de armas está diretamente ligado ao aumento dos crimes violentos. É importante perceber que no momento em que o Brasil aumenta seus homicídios em 6%, ou seja, nós estamos voltando a ter homicídios crescendo no Brasil, o governo federal insiste numa política de flexibilização de armas, que é o principal instrumento usado para cometer esses homicídios. Isso para a segurança pública é absolutamente nefasto. É jogar gasolina num incêndio que só tem aumentado. O Ministério Público de Goiás faz uma operação para investigar uma denúncia de desvio de dinheiro em uma associação que é ligada à Igreja Católica. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter Gabriel Garcia, que está lá na cidade de Trindade, um dos locais onde a operação está acontecendo, né, Gabriel? Boa tarde. Isso mesmo, Maju. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão na Associação Filhos do Pai Eterno, empresas e também residências ligadas à igreja. Essa é a associação que organiza a festa de Trindade, tradicional aqui no estado e que reúne por edição cerca de 3 milhões de pessoas. E segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, nos últimos 10 anos foram gastos 2 bilhões de reais para a compra de imóveis de luxo, propriedades rurais e cabeças de gado, ações que não têm ligação nenhuma com a igreja. Mas esse dinheiro, a maior parte, veio de doações dos devotos que seriam para a construção da nova basílica. Aqui em Trindade, que é uma cidade conhecida como a capital da fé no estado, os promotores passaram cerca de 4 horas cumprindo mandados de busca e apreensão na casa do padre Robson de Oliveira, que é um dos fundadores e também presidente da associação e alvo dessa investigação. Os promotores apreenderam dezenas de documentos e também materiais eletrônicos. Os promotores apuram os crimes de apropriação indébita, falsidade de documentos, lavagem de dinheiro, associação criminosa e sonegação fiscal. O corpo jurídico da associação disse que não foi pego de surpresa com essa operação, porque já havia se colocado à disposição do Ministério Público e que o padre Robson de Oliveira acompanhou o cumprimento dos mandados. Já a Arquidiocese disse que também se coloca à disposição da Justiça e torce que toda essa situação se resolva logo, Maju. Obrigada, Gabriel. E ainda hoje o INSS adia mais uma vez a reabertura das agências. Deputados mantêm o veto do presidente Bolsonaro ao aumento do salário dos servidores públicos. E uma nova nuvem de gafanhotos de uma espécie maior volta a preocupar a Argentina. E a seguir, a corrida presidencial nos Estados Unidos. E o principal líder de oposição na Rússia deve ser transferido para a Alemanha. É já já.
Quando duas pessoas conversam sem máscaras e uma delas está doente, o risco de transmissão é muito alto. Se as duas usam, o risco diminui, porque a máscara impede que o doente elimine gotículas no ambiente. E, ao mesmo tempo, diminui o risco de a pessoa não contaminada inalar partículas do vírus. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. A gente retoma nossa conexão com os Estados Unidos para falar da corrida presidencial. Joe Biden aceitou oficialmente ontem à noite a nomeação para ser o candidato do Partido Democrata. Foi o último ato da convenção democrata, que terminou com um discurso forte de Biden, em que ele disse que os Estados Unidos vivem uma temporada de escuridão. Então a gente volta a falar sobre isso agora com a Sandra Coutinho para saber qual é que foi a repercussão desse discurso por aí, né, Sandra? Pois é, Maju, o discurso do agora candidato oficial do Partido Democrata, Joe Biden, foi elogiado pela imprensa americana e até veículos que apoiam o presidente Donald Trump abertamente chamaram o pronunciamento de um golaço e o melhor da carreira política de Biden. O candidato se dirigiu a todos os americanos, não apenas aos eleitores do Partido Democrata, e prometeu combater a pandemia, criar empregos e reconstruir a economia, respeitando o meio ambiente. Na segunda-feira começa a convenção republicana, que vai confirmar a candidatura de Donald Trump à reeleição. Ao contrário da democrata, a republicana não será totalmente virtual. Representantes do partido vão se reunir na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, em número reduzido e com regras de distanciamento social. Ontem, a primeira convenção democrata, totalmente online, terminou com uma festa segura em tempos de pandemia. Foi uma noite de união. A prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, que chegou a ser cogitada para vice na chapa de Biden, falou diretamente aos manifestantes que protestaram contra o racismo. Temos que honrar o presente que John Lewis se sacrificou para nos dar. Precisamos nos registrar e votar, disse numa referência ao deputado e ativista dos direitos civis que morreu no mês passado. Os ex-pré-candidatos que foram adversários de Joe Biden nas primárias se uniram para demonstrar apoio ao candidato oficial. O senador Cory Booker brincou. Pense nesse encontro como a entrevista dos eliminados num reality show. O discurso de aceitação da candidatura é o mais importante em 4 dias de convenção. E Joe Biden abriu dizendo que tem orgulho de ser democrata, mas se eleito, será o presidente de todos os americanos. Se dirigindo à classe média, disse que faria como o ex-presidente Franklin Roosevelt, que criou o New Deal, a política que gerou milhões de empregos depois da grande recessão dos anos 1930. E afirmou que construiria uma ponte para acabar com as divisões políticas e o que chamou de temporada de escuridão. O atual presidente cobriu o país de escuridão, ódio, medo e divisão. Dou minha palavra aqui e agora. Se confiarem a mim a presidência, vou trazer à tona o melhor de nós, não o pior. Serei um aliado da luz, não da escuridão. Biden criticou a política do presidente Donald Trump de combate à pandemia e disse: como presidente, vou controlar o vírus que arruinou tantas vidas, porque entendo algo que esse presidente não entendeu. Nunca reconstruiremos nossa economia, nunca teremos nossas crianças seguras na escola, nunca teremos nossas vidas de volta até combatermos esse vírus. Sobre a política externa, afirmou: vou apoiar nossos aliados e amigos e deixar claro aos nossos adversários: os dias de intimidade com ditadores acabaram. Ao fim do discurso, uma festa com distanciamento social. Num estacionamento, apoiadores comemoravam com bandeiras e piscando o farol dos carros. E no lugar da tradicional chuva de balões, fogos de artifício. O
O principal opositor político do presidente russo, Vladimir Putin, deve ser levado a qualquer momento para receber tratamento médico na Alemanha. Alexei Navalny está internado inconsciente em um hospital da Sibéria. A família pediu a transferência dele e acredita que Navalny foi vítima de envenenamento. A equipe alemã de médicos conseguiu acesso e a liberação de Alexei Navalny. O chefe da equipe médica disse que para autorizar a viagem precisaria estabilizar o quadro, que já aconteceu. A mulher acusava os médicos russos de tentar encobrir o envenenamento do marido. Yulia Navalnaya acha que eles ganharam tempo para garantir que uma substância tóxica se dissolvesse no corpo. Ela chegou até a escrever para o presidente russo liberar o transporte do marido. Mas o Kremlin deixou claro que os médicos tinham a palavra final. A equipe do ativista disse que uma policial chegou a alertar que havia uma substância altamente perigosa no corpo dele e que as pessoas teriam que usar macacões de proteção para chegar perto de Navalny. O médico do hospital disse que nenhum veneno foi detectado, mas que substâncias químicas industriais foram encontradas no cabelo, nas roupas e nos dedos do ativista. Antes, o hospital tinha dito que o resultado dos testes só sairia em 2 dias, no sábado. O diagnóstico principal seria uma doença metabólica causada por um baixo nível de açúcar no sangue. A equipe médica russa achava a transferência arriscada, mas agora diz que Navalny está fora de perigo. A família quer que ele seja tratado na Alemanha. E a Comissão Europeia cobra uma investigação rápida, independente e transparente. Agora a gente fala da crise política em Belarus. A principal candidata da oposição falou com jornalistas pela primeira vez no exílio e disse que o povo acordou. Belarus está enfrentando grandes protestos desde que o presidente Alexander Lukashenko venceu o 6º mandato. Essa opositora é a Sviatlana Tikhanovskaya. Ela pediu novas eleições de forma livre, honesta e transparente e disse que só vai voltar a Belarus quando se sentir segura. Outros políticos da oposição também tiveram que deixar o país por questão de segurança. Hoje, 2 opositores foram interrogados. Eles são acusados de tentar tirar o presidente Lukashenko do cargo depois de terem criado um comitê para negociar uma transferência de poder. Lukashenko governa Belarus há 26 anos e ele é considerado o último ditador da Europa. E ainda hoje, uma pesquisa do IBGE mostra uma mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. E uma nova nuvem de gafanhotos de uma espécie maior volta a preocupar a Argentina. E a seguir, o INSS adia a reabertura das agências de novo. E o governo federal exonera o presidente do Instituto, Chico Mendes. Até já. Para retirar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos. Não toque na parte central. E lave as mãos novamente logo depois. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. De novo, a reabertura gradual das agências do INSS vai ser adiada mais uma vez. O repórter Vitor Boiadian tem as informações direto de Brasília. Vitor, eu já perdi a conta de quantas vezes a gente falou sobre adiamento das agências. Como é que fica agora? Boa tarde. Boa tarde, Maju, e a todos. Pois é, por conta da pandemia, essa vai ser a 7ª vez que o INSS anuncia um adiamento da data de reabertura das agências para o atendimento presencial. A nova data será em setembro, mas o dia exato ainda vai ser anunciado pela Secretaria de Previdência. E mesmo assim, a reabertura vai ser parcial, apenas para quem já tem atendimento agendado para o mês de setembro e para aqueles casos que só podem ser resolvidos presencialmente, como é o caso da perícia médica. Perícia médica que, aliás, foi completamente interrompida durante a pandemia. Mesmo com as agências fechadas, Maju, o INSS diz que vem trabalhando para tentar reduzir a fila de pedidos à espera de benefícios. A gente viu que a fila de pedidos sem resposta está em quase 870 mil, segundo o INSS, porque dependem do segurado enviar alguma documentação que ficou faltando. Já a fila de pedidos que dependiam só da resposta do INSS chegaram perto de 700 mil em julho. Além disso, a interrupção da perícia médica durante a pandemia atrasou mais de 600 mil pedidos, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça. Quem tinha atendimento agendado para a semana que vem vai poder consultar como é que ficou a situação através do telefone 135 ou pelo site ou aplicativo de celular Meu INSS. Maju.
Pois é, agora esperar, né? Previsto para setembro, ainda não se sabe a data. Aguardemos. Obrigada, Vitor. O governo federal estendeu aos profissionais liberais a nova linha de crédito de 12 bilhões de reais daquele programa, o Pronamp. Antes, o financiamento para ajudar a enfrentar a crise provocada pela pandemia, né, era só para micro e pequenas empresas. Flávia ficou 4 meses com o consultório fechado. A dentista reabriu a agenda agora em agosto, mas com horário reduzido. O faturamento ainda não voltou ao que era antes da pandemia. Os profissionais liberais, assim como eu, dentistas e outros profissionais liberais, a gente precisa, né, dessa ajuda para continuar trabalhando tranquilamente. Até agora não foi aprovada a ajuda do salário da minha secretária. Pela primeira vez, profissionais liberais que têm nível técnico ou superior e trabalham como pessoa física vão poder ter acesso a uma linha de crédito do governo federal. O Pronamp, que antes era destinado a micro e pequenas empresas, agora passa a incluir esses trabalhadores que não têm salário fixo e que perderam renda durante a pandemia. O projeto de lei com a mudança foi sancionado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei prevê um limite de crédito de até R$100 mil, com taxa de juros de 7% ao ano. Os profissionais liberais terão 3 anos para quitar o empréstimo e só começam a pagar 8 meses depois da liberação do crédito. O dinheiro poderá ser usado em investimentos, pagamento de contas e de salários dos funcionários. Para o liberal, a linha de crédito corresponde a até 30% da receita bruta anual, calculada com base no ano passado. Em junho, o Pronamp, destinado apenas a micro e pequenas empresas, teve aporte de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Foram feitos quase 218 mil contratos, mas no final de julho, a linha de crédito se esgotou. Aí o programa foi prorrogado por 3 meses. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Sebrae mostrou que, em julho, 64% dos micro e pequenos empresários do estado do Rio pediram, mas não conseguiram ter acesso a uma linha de crédito. Esse analista do Sebrae defende a liberação de empréstimo para ajudar os pequenos empreendedores nesse momento de crise e diz que os profissionais liberais devem manter as informações da atividade em dia para garantir o acesso ao crédito. Eles ficaram, digamos que, desassistidos, né? A gente tem um número expressivo, né, de profissionais que atuam, né, por meio das suas atividades técnicas, por meio de suas habilidades, e mais do que nunca é preciso que eles saibam também qual o tamanho desse buraco, né? Então, é preciso olhar para dentro da atividade, é preciso olhar para dentro das suas obrigações, das suas despesas, dos seus custos, para que ele entenda também qual que é este montante que ele precisa nesse momento. Este recurso que ele vai tomar será necessário não só para cumprir essas obrigações, mas também para passar ainda por um período de retomada que pode ser ainda um pouco tortuoso. E para ter acesso a essa linha de crédito, a empresa ou o profissional liberal deve entrar em contato com a instituição com quem tem relacionamento bancário para saber se ela está oferecendo crédito nas condições oferecidas pelo Pronamp. Caso não esteja, o cliente pode procurar um outro banco com esse serviço. O vice-presidente Hamilton Mourão elogiou hoje a articulação na Câmara dos Deputados que levou à manutenção do veto do governo, esse veto, né, que impede o reajuste de salários de servidores públicos até 2021. Essa decisão vai impedir um rombo ainda maior nas contas públicas em plena pandemia. Por ampla maioria, a Câmara votou pela manutenção do veto presidencial ao reajuste para servidores de áreas como saúde, segurança pública e professores, funcionários públicos da União, estados e municípios. Nenhum servidor público terá reajuste salarial até o fim de 2021. Essa era a contrapartida na lei que garantiu a ajuda financeira da União aos estados e municípios por causa da pandemia. O ministro da Economia disse que, caso a permissão para o reajuste ficasse na lei, mesmo que para algumas categorias, o custo para o governo poderia ser de 120 bilhões de reais, considerando os governos federal, estadual e municipal. Por isso, foi preciso articular para mudar o quadro. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, partido do Centrão, comemorou. Eu tenho certeza que com esta articulação nós vamos prosperar, conseguindo segurar essas pautas bombas e dar estabilidade e segurança ao Brasil. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, liderou a votação diretamente do púlpito, assumindo
ampla defesa da manutenção do veto. Falou que o parlamento precisa proteger o interesse público. O resultado de votação é o resultado daquilo que é construído, né? Daquilo que a democracia, que a nossa democracia nos dá. Então, a Câmara e o Senado têm trabalhado. Quando uma vai numa linha que a sociedade mesmo está contra, depois a outra casa conserta, não é possível que o gasto do serviço público cresça acima da inflação e acabe gerando pressão na dívida e na criação de impostos, como agora o próprio governo quer criar um novo imposto que vai aumentar a carga tributária. O Ministério da Economia divulgou nota parabenizando os deputados envolvidos na manutenção do veto e voltou a afirmar que, se eles também votassem a favor da derrubada e mantivessem a possibilidade de reajuste, a medida traria graves consequências para as contas públicas, em especial de estados e municípios. Hoje, pela manhã, o vice-presidente Hamilton Mourão elogiou a articulação na Câmara. Uma votação expressiva, né? Então, eu acho que foi um trabalho bem feito aí das lideranças dentro da Câmara. O gasto com pessoal é uma das maiores despesas da máquina pública. Por isso, uma das reformas prometidas é a administrativa. Mas essa proposta ainda não foi enviada pelo governo ao Congresso, por causa da resistência do presidente Bolsonaro. Segundo dados do IBGE, o setor público contratou durante a pandemia, entre abril e junho, 708 mil servidores. Ao mesmo tempo, 6,5 milhões de trabalhadores do setor privado e empregados domésticos perderam o emprego nesse período. Este economista diz que o momento é de crise econômica, com menor arrecadação e mais gastos, e que a manutenção do veto foi importante para segurar a despesa. Numa situação em que você tem uma tendência a gastar muito mais nesses 2 próximos anos e também de redução da arrecadação tributária, o fato de você, pelo menos, dar um limite para reajuste, para mais gastos, é bem-vindo para a economia de modo geral. Não se está se falando em redução do gasto com funcionalismo. O que está se falando é não se permitir aumento, reajuste do gasto com funcionalismo. Isso acaba dando um pouco mais de alívio, ou pelo menos tirando uma pressão negativa dos estados, dos municípios, que já estavam, mesmo antes da pandemia, em situação bastante complicada. Bate-bola agora com a Andréa Sadi. Sadi falou ontem aqui no JH que o governo ia negociar para reverter o placar do Senado e congelar, os salários do funcionalismo público, mas agora tem integrante aí do Palácio do Planalto, #chateado, querendo punir aí quem votou pela derrubada, né, Sadi? Senador que votou pela derrubada, é isso? Boa tarde. É isso, Maju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É uma espécie de retaliação, né? Alguns integrantes do Palácio do Planalto procuraram senadores, procuraram o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, para cobrar os 4 senadores que, na visão do Palácio do Planalto, traíram o governo ao derrubar esse veto lá no Senado. Depois a gente viu o que aconteceu na Câmara. A Câmara manteve o veto. Mas agora o foco está no Senado, Maju. É o dia seguinte, é o desdobramento da votação, a repercussão política. Você tem uma cobrança principalmente do cargo do vice-líder do governo no Senado, que é o senador Isalci Lucas, do PSDB. Exatamente porque ele ocupa um cargo de confiança do presidente da República. Então, alguns integrantes do governo querem que ele deixe o posto. Eu perguntei isso para o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Ele me disse que ele vai conversar, que ele prefere o diálogo, que ele não quer uma saída com traumas, que ele não quer estresse, nas palavras dele. Então, que ele prefere conversar e também arrumar a base no Senado. Esse é o gancho também, Maju, para a gente falar sobre a próxima estratégia do governo agora. Da mesma forma que o governo sentou para negociar com os deputados, ali do chamado Centrão, na Câmara dos Deputados, entregou cargos, e isso também é esperado agora no Senado Federal. Em outras palavras, essa votação que pegou, sim, de surpresa o governo no Senado, acendeu um alerta para que o governo negocie, discuta e converse mais, dê mais atenção nas palavras de alguns senadores com quem eu conversei,
para o Senado Federal. Então, essa é a expectativa dos próximos dias, Maju, porque, como a gente sempre repete aqui, a base é importante, uma base aliada importante para votar matérias importantes para o governo e matérias essenciais para o país, principalmente na agenda econômica. O governo fez essa base, construiu isso na Câmara, mas na avaliação dos parlamentares olhou pouco para o Senado. Então, agora a expectativa de senadores é que o governo se volte para o Senado. Vamos ver. Vamos ver, então. Obrigada, Sadi, pelas informações. E o governo federal exonerou o coronel Homero de Jorge Cerqueira da presidência do Instituto Chico Mendes, que é a autarquia do Ministério do Meio Ambiente, responsável por unidades de conservação em todo o país, como parques e florestas nacionais. Ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, Homero Cerqueira é o segundo presidente do ICMBio a deixar o cargo na gestão do ministro Ricardo Salles. Em abril do ano passado, Adalberto Eberhard pediu demissão depois de Salles ter anunciado um processo administrativo contra servidores que não participaram de um evento no Rio Grande do Sul. Hoje, a Associação de Servidores do Ministério divulgou nota lamentando a saída de Homero Cerqueira. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente disse que a exoneração faz parte do processo de reestruturação dos órgãos ambientais federais. Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Justiça suspenda a produção e o compartilhamento de informações sobre servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. Primeiro a votar ontem, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, que na véspera tinha recomendado a suspensão do relatório produzido pela Secretaria de Operações Integradas com informações de quase 600 servidores. Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli também acompanharam o voto da relatora e consideraram que houve desvio de finalidade na elaboração do documento. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello divergiu. Ele considerou inadequada a ação utilizada pelo partido Rede Sustentabilidade para questionar a produção do relatório e fez uma forte defesa do uso de atividades de inteligência. O decano do Supremo, ministro Celso de Mello, não participou do julgamento por motivos de saúde. Ele foi submetido ontem a uma cirurgia. Segundo a assessoria do STF, Celso de Mello passa bem e deve receber alta no sábado. O ministro da Justiça, André Mendonça, divulgou uma nota afirmando que a decisão do Supremo reconhece a importância do exercício da atividade de inteligência como essencial para o Estado democrático de direito e para a segurança dos cidadãos. Ele também disse que o STF confirmou a correção dos parâmetros que ele mesmo definiu em uma portaria publicada no dia 16 de agosto, que criou o Plano Nacional de Inteligência de Segurança Pública. Esse ato foi editado depois que o partido Rede Sustentabilidade já havia protocolado a ação no Supremo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da busca e apreensão realizada em agosto do ano passado contra o banqueiro André Esteves. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal de Curitiba com base na delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Na semana passada, um relatório da Polícia Federal concluiu não haver provas que amparem trechos da delação premiada de Palocci que envolvem o ex-presidente Lula e o banco BTG Pactual. Segundo o ministro Gilmar Mendes, são ilegais busca e apreensão em inquéritos baseados em delações e fatos genéricos. Para o ministro, há indícios de constrangimento ilegal no caso. E a seguir, uma pesquisa do IBGE mostra uma mudança nos hábitos alimentares dos brasileiros. E uma nova nuvem de gafanhotos volta a preocupar a Argentina. E o Thiago Schoia volta para trazer mais informações sobre a previsão do tempo. É já já. Depois do uso, a máscara de pano deve ser retirada pelos elásticos. Lave bem com água e sabão e deixe secar. Passar com ferro ajuda a secar mais rapidamente, mas não é fundamental. Depois de seca, a máscara deve ser guardada em um saco plástico até o próximo uso. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. O
porta-voz da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse hoje que ela tem sérias dúvidas sobre a implementação do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul por causa do desmatamento na Amazônia. Segundo o porta-voz, Merkel observa com grande preocupação a situação atual na floresta. Stefan Seibert lembrou que o texto do acordo está em revisão técnica e jurídica, depois precisa passar pelo Conselho Europeu e só depois vai começar o processo de ratificação pelos países do bloco. O porta-voz de Merkel disse que o governo alemão pretende observar atentamente no decorrer desse processo se ainda existem condições gerais para uma confirmação desse acordo. Pelo menos 10 nuvens de gafanhotos ainda são monitoradas pelas autoridades argentinas. 10. A gente já mostrou aqui no Jornal Hoje que nuvens de gafanhotos são capazes de destruir lavouras inteiras em pouquíssimo tempo. A boa notícia é que essas que estão na Argentina agora estão mais afastadas do Brasil e o risco de chegarem aqui é bem baixo. No céu argentino, as nuvens que preocupam são de gafanhotos. As áreas mais críticas agora ficam no centro do país e mais ao norte, perto da fronteira com a Bolívia. Essa semana, o Serviço de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina declarou alerta fitossanitário por conta da incidência de uma nova espécie de gafanhoto. Esse alerta vai até o dia 31 de março do ano que vem. Ela é conhecida como tucura quebracheira. Os insetos são bem maiores do que os que circulavam no país nos últimos meses. A peste já avançou por várias cidades, como Buenos Aires, Córdoba e Santiago del Estero. Esse outro ele não faz agrupamentos tão grandes, pelo que o Senasa nos informou. São agrupamentos menores, os insetos voam mais separados uns dos outros. Acredito que potencial de dano as duas espécies têm. Assim como as nuvens que vinham sendo monitoradas no Brasil, as baixas temperaturas que têm feito por aqui nos últimos dias também podem manter a nova espécie afastada, já que os insetos preferem o calor para se movimentarem. Eles precisam do calor, eles precisam da luz solar para se aquecer também, né? Então, condição de frio tem nos ajudado muito desde o início. Segundo o especialista, o risco desses insetos chegarem ao Brasil é pequeno. Aquela primeira nuvem que chegou mais perto da nossa fronteira em julho já se afastou. Está a 600 quilômetros do Rio Grande do Sul. Mas é importante continuar o monitoramento desses insetos para evitar a destruição de campos brasileiros. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre os hábitos de alimentação do brasileiro. Esse levantamento foi feito antes da pandemia e mostra mudanças preocupantes para a saúde. É hora do almoço e claro que você já sabe o que tem no prato do dia. Arroz, um pouquinho de feijão. Combinação de sucesso, casamento de tradição. É nutritivo, é saboroso, porém não é mais o que já foi. A pesquisa do IBGE mostra que o consumo de arroz e de feijão entre os brasileiros adultos caiu nos últimos anos. Entre 2008 e 2009, mais de 84% dos entrevistados disseram que estavam comendo arroz com frequência. No período 2017-2018, foram 76,3%. E o feijão? Estava no prato de 73% dos entrevistados entre 2008 e 2009. Mas na última pesquisa, o caldo ficou mais ralo. Apenas 60% comiam feijão com frequência. É uma mudança de comportamento registrada antes da pandemia, diz o IBGE. Principalmente da parcela mais rica da população, que está trocando o bom e velho arroz e feijão por alimentos industrializados. O nosso prato não está apenas mudando de sabor, não. Ele também está ficando menos saudável. 30% dos alimentos que nós brasileiros ingerimos são processados ou ultraprocessados. A pesquisa também mostra que 53% da população consomem mais sódio do que o limite recomendável. Principalmente os homens. 7 em cada 10 estão abusando do sal na comida. A gente tem que ficar de olho, né, um alerta aí, para a quantidade que você for ingerir de sódio, porque em altas quantidades ela pode estar ligada ao aumento da pressão arterial e doenças do coração. O almoço da Deni até que é mais equilibrado. Uma costela mesmo com batata agrião, um arroz fresquinho. Mas depois de um dia de trabalho duro, chega de noite e ela só pensa em comer besteira. Hoje está pedindo uma coisa bem pesadinha, né? Um prensado. O prensado é o cachorro-quente dos deuses, né? Ele tem tudo dentro. Ele tem
alcatra, linguiça, coração, frango, tem tudo que tem direito. Ontem à noite teve pizza, 2, tamanho família, para a família toda. Por ser mais barato, pelo sabor e porque já vem pronto, já vem quentinho, né? A pesquisa mostra que o consumo de pizzas e sanduíches aumentou de 10% para 17%, mas o refrigerante registrou queda, tanto entre adolescentes quanto entre adultos e idosos. No grupo dos alimentos naturais, o consumo de frutas caiu de 45% para 37%. O balanço do hortifruti só não ficou mais prejudicado porque tem mais gente comendo salada. A pesquisa mostra que jovens e adolescentes comem poucas frutas, verduras e legumes, alimentos que também frequentam menos a mesa dos mais pobres. A alimentação do jeito que está, cara do jeito que está, como é que você vai comer bem com salário baixo? Na opinião dos pesquisadores, o empobrecimento das famílias também pode ter mudado o tipo de carne servido no prato. Enquanto o consumo de carne bovina caiu, o de aves e suínos subiu. Os brasileiros de menor renda também comem mais pãozinho francês, farinha e peixe fresco. Mas o alimento mais consumido no Brasil é o café. Mais que o arroz, mais que o feijão. E como 85% dos entrevistados disseram que gostam de botar açúcar naquilo que comem e que bebem, dá para concluir que o cafezinho brasileiro tá que é uma doçura só. Bem mais gostoso. Um brinde. Olha só, essa pesquisa feita pelo IBGE entrevistou mais de 46 mil brasileiros entre 2017 e 2018 de todo o país. E mais de 1.500 alimentos e bebidas foram citados. Eu adorei a Dani falando da costelinha com agrião, com arroz fresquinho nessa hora. Ô, Maju, e o café nesse frio, hein? Nossa, delícia. No centro-sul do Brasil. Por falar em frio no centro-sul do Brasil, você falou bastante sobre o frio no centro-sul. Agora, em outras áreas é o oposto. Tem oposto aqui total, né, Maju? Centro-norte do Brasil, em muitas regiões, calor, né? Até passando dos 30 graus. Caso de Teresina, Palmas, Belém, Manaus. Veja só, tudo acima dos 30. Agora, Porto Velho, aí sim, tem um pouquinho menos aí nessa temperatura, 26 graus, né? Até porque em Porto Velho essas temperaturas caíram por causa dessa famosa frente fria que avançou e está pegando todas as regiões do país, menos o Nordeste. Chuva passageira, vamos ver a chuva aqui, ó, ela vai continuar então no leste aqui da região Nordeste, até também o Recôncavo Baiano, sul da Bahia. E veja só, pega o Espírito Santo também com pancadas de chuva para hoje. Agora no norte, entre Roraima e também o Acre, onde já está frio, também tem essas pancadas de chuva. Veja só, muito curioso para essa época, por causa da frente fria, está muito nublado entre o sul de Rondônia e indo também até o norte de Santa Catarina. Isso aí é aquele dia bem chuvoso, Maju, que é o que a gente está tendo aqui em São Paulo. Dia chuvoso aqui em São Paulo, estado todo em azul ali, Isso. né? Uhum. E o final de semana no centro-sul, ainda frio? Então, no final de semana vai fazer frio ainda, tá? Tem geada, inclusive, não tem mais aquela chance de nevar amanhã, né? Mas o dia vai começar com geada aqui, ó, no Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, do Paraná e também no centro-sul de Mato Grosso do Sul. O sábado vai começar muito frio em boa parte do país, 4 graus lá em Porto Alegre, também em Curitiba, 8 na dobradinha aqui Floripa com São Paulo, 5 graus amanhã de manhã lá em Campo Grande e 13 graus em BH. E atenção para você do Rio de Janeiro, viu? Amanhã ainda tem muita chuva por aí, hoje está chovendo bastante, amanhã vai continuar nessa chuva volumosa, sul do Espírito Santo entra nisso também, e a divisa aqui também com Minas Gerais, incluindo o litoral norte de São Paulo na chuva volumosa. Próxima semana começa fria? Então, já vai começando a aquecer nessa próxima semana, né? A massa de ar polar ela vai perdendo força, mesmo a partir de domingo. Olha só Campo Grande, domingo com 25 de máxima, segunda já com 31 e 33 na terça-feira. Curitiba, dos 14 domingo, sobe para 18 na terça-feira. É a frente fria, massa de ar polar indo embora. Dando bye-bye. Isso aí. Obrigada, dou tchau para você também. Até segunda. Até segunda, Thiago, valeu. E olha só, o Globo Repórter de hoje mostra a fórmula que já mudou o destino de muitos brasileiros, que é muita felicidade com pouco dinheiro. A casa dos sonhos que ficou pela metade do preço e o casal que se livrou do estresse buscando a simplicidade. Menos é mais. A carioca que mora num apartamento de 30 metros quadrados tem só o que precisa e o sonho de largar tudo e pôr o pé na estrada. O casal de aposentados mora num velho caminhão adaptado e viaja sem parar. Os recém-casados atravessaram meio mundo gastando menos de R$100 por dia.
O engenheiro que só viaja de carona e consegue comida e hospedagem em troca de trabalho. Hoje no Globo Repórter. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens vai lá ao Globoplay. Boa tarde e ótimo fim de semana.